minutos, vê e entende o fiador oblato. Fiador, aquele que se responsabiliza pelo pagamento ou pelo cumprimento de obrigações de outro. Oblato, aquele que se dispõe genericamente, diante de todos, de todo mundo, uma oferta geral. O oblato, fiador, é uma coisa impossível. É aquele que se dispõe a pagar, a cumprir a obrigação de qualquer um indiscriminadamente. Esse é o nosso Jesus, aquele que faz um sacrifício, uma oferta especial por todos aqueles que nele creem. Mas por que é a necessidade de Jesus? Por que a necessidade de um fiador? Todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. É o que diz a palavra de Deus. Mas o que é pecado? Senão a transgressão dos mandamentos de Deus. Se afastar dos mandamentos, se afastar de Deus é errar o caminho, é errar o alvo. Pecado, errar o alvo, errar o destino. Deus nos fez para a vida eterna. Nos afastamos dele e então compreendemos um destino fracassado. O destino de Satanás é também o destino dos seus seguidores. Tema da lição da Escola Sabatina, Isaías, consolo para o povo de Deus, uma mensagem inspiradora, hoje uma transformadora oferta de reparação. Reparação do nosso ser, porque não adianta a salvação se nos devolve a mesma condição de pecadores diante da situação de pecado. Veja só o que diz ali no livro de João, capítulo 3, versos 3 a 5. João, capítulo 3, dos versos 3 a 5. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está em pecado. O nosso fiador pagou o preço, porque o salário do pecado é a morte, diz a palavra de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a imputação de Jesus Cristo, da justiça dele em nossas vidas, transformando nossa vontade. Passamos a ter asco pelo pecado. Nos desviamos de fazer o mal e compreendemos que é o melhor amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso semelhante como a nós mesmos. Em assim fazendo, não há mais pecado em nós. Temos a vitória em Cristo. Isso nos garante também, lá em Romanos, Paulo falando aos Romanos, no capítulo 5, verso 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Pela morte na cruz, ele substituiu o pecador. Ele pagou a fiança. Eu não tinha condição de pagar, senão com minha própria vida, o mal que eu faço a outros. Mas o nosso fiador pagou de boa vontade, de bom grado, um preço caríssimo naquela cruz, em inúmeros sofrimentos, perseguições, acusações injustas. Ele pagou as acusações justas que pesam sobre mim. Temos então um Salvador glorificado em Isaías, que nós vimos na lição, capítulo 53, dos versos 10 e 12. Eu vou ler ao contrário, porque como expliquei antes, Isaías, na oração, no sofrimento e a glória do servo do Senhor, recita um poema em ordem de quiasmo. Portanto, deve servir, segundo o texto do quiasmo, também ler de trás para frente, e eu vou fazer isso agora. Isaías 53, verso 12. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Quem falou isso? Deus. De quem ele estava falando isso? De Jesus, o meu fiador que pagou. E daí então vou ao quiasmo, vou ler agora o verso 12. Li o 13, agora vou ler o 12. Vamos ver se faz sentido. Por isso eu lhe darei uma porção. Aliás, vou ler agora o 11, eu tinha lido o 12, né? O 11. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles.
Veja que Deus vai reconhecer o sacrifício de Jesus em nosso lugar e Jesus vai ficar satisfeito com o resultado, a tua salvação. E ainda no verso 10: contudo, foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Qual é a vontade do Senhor? É a minha salvação, é a tua redenção, é nós estarmos livres do pecado, para podermos dar glórias, como está no centro do quiasma, o centro do sofrimento da glória do Senhor, do poema quiasmático. Aqui nós vemos então no verso 7. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Na cruz, ele só teve palavras para dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nenhuma maldição saiu de sua boca. Ele que tinha poder para fazer 12 legiões de anjos lhe socorrerem naquele mesmo exato instante, ele disse: seja feita a tua vontade e não a minha. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Para que? Para que possa perdoar-lhes. E assim, então, perdoa-lhes, porque nós não sabemos o que fazemos. Mas agora que sabemos, veja o que está no verso 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das minhas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Esse é o meu fiador, é o meu Jesus, aquele que se deu para me salvar, para te resgatar. Você acaba de assistir 5 minutos, vê, entende, não perca. Daqui a pouquinho estaremos em contato pelo Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Vamos ver quantos versos da Bíblia maravilhosos exatamente descrevem essa situação do nosso grande Salvador. Que situações da nossa relação com os nossos semelhantes, com os nossos inimigos, com as pessoas para quem devemos, estão descritas como o meio de alcançar a salvação para mim e para os outros. Que Deus te abençoe e te guarde. Não esqueça, curta, compartilhe essa programação, siga com os amigos para que eles possam ver a glória dos céus na tua vida. Que Deus te abençoe e muito.